nós estamos estudando as cartas que Jesus enviou às igrejas da Ásia daquele tempo. Nós estamos estudando o Apocalipse, tanto na escola bíblica dominical como nas mensagens nesse mês de novembro, e assim temos pedido que Deus fale ao nosso coração através das mensagens e das reflexões da EBD, para que possamos ter um crescimento espiritual dentro do livro do Apocalipse. Também, algumas quartas-feiras, nós temos falado também no livro de Apocalipse, dando essa oportunidade para que a igreja tenha acesso às interpretações desse livro tão profundo, tão especial, mas que ao longo da história da igreja ficou, de alguma forma, esquecido, ou até mesmo por medo de fazer interpretação, medo de olhar o texto bíblico. O Apocalipse ficou, então, na história da igreja um pouco de lado, um pouco esquecido, mas nós, pela graça de Deus, temos recuperado, temos tentado trazer reflexões e mensagens à igreja a partir da leitura do Apocalipse. Então, nessa noite nós estudaremos a carta que Jesus envia a Pérgamo, Pérgamo que vem de pergaminho. Daqui a pouco eu falo um pouco mais a esse respeito. Eu estou em Apocalipse capítulo 2, nós leremos a partir do verso 12 até o verso 17, e você poderá acompanhar aí na sua Bíblia. E se você estiver em algum lugar sem acesso ao texto bíblico, também será projetado aqui no canto da tela o texto, e nós seguiremos a leitura em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 17. Diz assim o texto sagrado: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não me negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem também a prostituição. Outros sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei também uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, amado Pai, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração através desse texto tão profundo, dessa carta que Jesus escreve à igreja de Pérgamo. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, assim como o Senhor falou ao coração de João, que escreveu esse texto, assim como o Senhor falou ao coração dos nossos irmãos do primeiro século. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Essa é a nossa oração, e nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Pérgamo vem de pergaminho, e nessa cidade então nós temos os relatos da maior biblioteca da época, onde havia centenas e milhares de pergaminhos, que basicamente naquele contexto histórico eram os livros que as pessoas tinham. Nós temos a referência histórica também que essa cidade tinha uma grande ênfase religiosa. Muitas pessoas afluíam a essa cidade para participarem de cultos e religiosidades, festas culticas, enfim, todas essas cerimônias. Era uma cidade muito ilustre na Mísia, com uma tendência enorme para a riqueza, para a moda, uma cidade que gostava da luxúria, cidade que tinha o quartel-general ao culto ao imperador, uma cidade que adorava, que venerava o imperador romano, e assim o quartel-general, com os seus instrumentos, com toda a sua potência,
prestava culto, veneração, fazia com que todas as pessoas cultuassem ao imperador, que dissessem que o imperador de fato era o Senhor, era o divino, era o Salvador, aquele que tinha todo o poder. A cidade de Pérgamo também era a principal da província daquela região. Ela era detentora da concília, que era encarregada de discutir os assuntos religiosos relacionados ao culto ao imperador. Então você pode ter a noção de que essa cidade, ela tinha essa vocação de culto ao imperador. Essa cidade tinha a vocação de fazer todos os rituais ou as liturgias para o culto ao imperador, e também era responsável por preparar os incensos e atos de adoração ao imperador. Então é muito triste saber que nessa cidade de Pérgamo havia toda a preparação musical com a banda marcial, culto ao imperador. Temos também a formação e a produção de incenso para adoração ao imperador, e também nós temos o quartel-general, que dava segurança para que as pessoas pudessem cultuar ao imperador. E nesse momento em que o culto ao imperador acontecia na cidade de Pérgamo, os soldados romanos saíam às redondezas da cidade para saber as pessoas que não reverenciavam o imperador e falavam que ele não era o Senhor. Então essas pessoas eram presas e essas pessoas sofriam retaliações. Então nós também não temos nenhum relato histórico de como essa igreja nasceu nessa cidade. Nós não temos nenhum relato e não sabemos qual apóstolo, qual missionário passou por essa região e plantou a igreja. Nós temos a identificação de Jesus, como Jesus se identifica com a igreja, e o texto vai dizer para nós, a partir do verso 12, que Jesus é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então o Senhor se identifica como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É uma apresentação, eu diria até um tanto quanto assustadora, mas ao mesmo tempo tem um duplo sentido para nós. Em primeiro lugar, pode denotar a habilidade de Cristo em proteger os seus queridos em meio às perseguições. Ou seja, o Senhor Jesus é aquele que tem a espada, e quem se opor, quem se colocar em uma posição de contrariedade, ele então tem a espada que pode ferir aqueles seus opositores. Mas pode também denotar uma forma de juízo iminente. Eu gosto mais dessa proposta. Jesus é aquele que tem a espada de 2 gumes, ou seja, Jesus é aquele que tem a palavra diretiva para a igreja e também para a história. Então Jesus é aquele que tem essa espada, e essa espada ela é afiada, ela corta dos 2 lados, ela entra, como eu já disse em outro contexto, ela entra cortando, mas ela sai também de alguma forma produzindo a cicatrização. Ou um contexto ainda um pouco mais aprofundado disso é que Jesus é aquele que tem uma palavra, e essa sua palavra, que é de fato a espada, a palavra de Deus, ela entra, e naqueles que são de Jesus, que aceitam a mensagem de Jesus, ela fere, mas ela cura o coração. E também, para aquelas pessoas que não se rendem ao Evangelho, ela é de fato essa espada que somente fere e aponta para o juízo. Então, o Senhor Jesus disse que aquele que crê na sua palavra tem a vida eterna, ou seja, uma palavra que fere no primeiro momento, mas que traz a cura. E aquele que não crê na sua palavra vai ver toda a sua vida desmoronando e vai ter a certeza de que essa palavra trouxe salvação, mas também para aqueles que não creram trouxe condenação. Então nós sabemos que Jesus é aquele que tem a palavra de Deus, é aquele que traz a palavra de Deus, conforme o texto diz, essa palavra chamada espada, e essa espada afiada. Aqui tem um detalhe no texto, essa espada ela está afiada, e essa espada tem 2 gumes, mostrando que Cristo julgará a igreja, julgará o mundo a partir da sua palavra, e nós precisamos nos ater a isso. A igreja é chamada a pensar e refletir sobre a palavra de Jesus. Nós não podemos falar, ou pregar, ou anunciar, ou ensinar qualquer outra mensagem a não ser a palavra que Jesus já deixou revelada para nós nas Escrituras Sagradas. Porque Jesus falou que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele nunca passará. E é
a partir dessa palavra que ele então vai julgar o mundo. Então Jesus se identifica com a igreja, fala à igreja, se apresenta à igreja dizendo que ele um dia vai julgar o mundo a partir da sua palavra. Felizes aqueles que creram na sua palavra e continuam edificando as suas vidas a partir da palavra, e infelizes são aqueles que não creem na palavra e ainda não conseguiram construir as suas vidas em cima da palavra de Deus e têm a sentença de que um dia a casa vai cair em detrimento daqueles que construíram a vida em cima da palavra e a casa vai permanecer. Ou seja, quem não construiu a vida em cima das palavras de Jesus vai ruir, vai para o inferno. Quem edificou a vida sobre a palavra de Jesus vai continuar morando com ele para todo sempre na Nova Jerusalém. É a mensagem que Apocalipse traz para nós. Nós temos um elogio e um louvor a essa igreja, está aí no versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E aqui Cristo vai elogiar a igreja de Pérgamo por sua fidelidade em meio às grandes provocações e provações que a igreja estava passando. Então os membros da igreja daquela cidade residiam em um espaço ou estavam no mesmo ambiente onde o trono de Satanás estava inserido, ou seja, o culto ao imperador acontecia na mesma cidade. Esses amados irmãos conviviam nessa cidade. Eu fico imaginando na época, no momento em que as pessoas ficavam falando do culto ao imperador e esses irmãos tinham que ouvir todas essas questões, mas o texto vai falar para nós que eles estavam convivendo nessa cidade. O texto diz para nós no verso 13 o seguinte: conheça o lugar onde você habita. Então Jesus sabia que a igreja estava inserida em um contexto extremamente desfavorável. Isso nós precisamos ter em mente, que Jesus sabe a localidade da igreja. Jesus fala para aqueles irmãos que ele sabia que ali naquela igreja, naquela localidade, naquela geografia, tinha o trono de Satanás, mas que esses amados irmãos estavam conservando o nome de Jesus e não estavam negando a fé. Isso é muito importante. Então Jesus está elogiando a igreja, falando: olha, vocês permanecem com a fé firmada em mim, vocês valorizam o meu nome, vocês honram o meu nome e vocês não me negam, vocês não negam a fé, vocês não jogam fora o meu nome, não blasfemam sobre o meu nome. Inclusive, apesar de serem perseguidos, apesar de serem provocados. E aqui nós temos um relato de que o texto vai dizer para nós que ali tinha o trono de Satanás, e nessa época quem quisesse ficar livre tinha que confessar que o imperador era o Senhor. E aqueles amados irmãos sofrem perseguições, não aceitam o culto ao imperador, não negam a fé, não se dobram ao Império Romano, não adoram o imperador. E assim eles não têm sossego, mas eles não negam a fé, eles não se rendem, eles permanecem recebendo orientações de Jesus, eles continuam cultuando a Jesus, eles continuam tendo pressões contínuas, diárias, eles continuam sendo perseguidos, sendo completamente esbofeteados naquela sociedade. Eles têm momentos de grandes dificuldade, mas eles não se rendem ao culto ao imperador. Eles estão aonde o império das trevas está atuando, onde existe o trono de Satanás, mas eles não aceitam servir a esse trono, cantar a esse imperador, e eles falam que a autoridade vem de Jesus, que a vida deles está nas mãos de Jesus e que eles têm a fidelidade deles completamente estabelecida no reino de Deus por meio do Senhor Jesus. Então, no que eles acreditavam? No que esses irmãos acreditavam? Esses irmãos acreditavam na supremacia de Cristo. Eles acreditavam que Jesus era superior a tudo, de que tudo aquilo que foi feito por meio de Jesus, para Jesus e para o louvor de Jesus, para a glória do Deus Pai. Então eles criam na supremacia de Jesus, eles criam que não tinha nenhum rei sobre Jesus ou acima de Jesus, que não havia nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eles sabiam disso, professavam isso, viviam isso. Eles não negavam Jesus, não trocavam a fidelidade a Jesus em detrimento ao imperador de maneira nenhuma. Eles também criam na obra redentora de Jesus. E aqui vale a pena
ressaltarmos que aqueles que tiveram um encontro com Jesus, que foram completamente redimidos pelo sangue de Jesus, sabem o preço da salvação. É claro que a salvação para nós foi de graça, mas nós sabemos, reconhecemos e temos estampado nas Escrituras o quanto foi sofrido para o Senhor Jesus, o quanto Ele levou sobre si os nossos pecados, e por isso aqueles irmãos de Pérgamo acreditavam piamente na história da redenção, na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, que sobre Jesus caiu todos os nossos pecados e por isso Ele recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e Ele de fato é o Senhor da nossa vida. E também aqueles irmãos acreditavam que na vida eterna somente Cristo seria adorado e não o imperador seria adorado. Então eles tinham essa certeza, essa convicção de que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ao nome do Senhor Jesus nós devemos honrar, ao nome do Senhor Jesus devemos viver, e ao nome do Senhor Jesus devemos entregar toda a nossa vida. Então a fidelidade deles custava algumas vezes a vida de algumas pessoas, a fidelidade deles custava a própria liberdade, mas a fidelidade deles às vezes demonstrava pela própria vida, ou seja, eles doavam a própria vida. Se vocês querem nos prender, se vocês querem nos matar, fiquem à vontade, mas nós não negaremos o nome de Jesus. E aí Jesus vem e fala o seguinte para eles: eu conheço, eu sei o contexto, eu sei que vocês estão no contexto do trono de Satanás, mas vocês não estão negando a fé. Parabéns. Pensa nisso. Jesus chegando para nós e falando assim: parabéns, Igreja Batista Nova Canaã, parabéns, parabéns, parabéns. Eu sei que vocês estão em um contexto extremamente difícil. Se Jesus fosse falar para nós, né? Vamos pensar que nós estivéssemos recebendo esse elogio. Vocês estão no meio de muitas religiosidades. Vocês estão em um contexto muito complicado, mas vocês não negam a fé, vocês são arrojados, vocês são ativos, vocês são engajados na missão. Parabéns, parabéns. Vocês estão em um contexto onde todos estão negando, mas vocês continuam professando, confessando e divulgando que Jesus Cristo é o Senhor. Então, qual é o elogio que essa igreja recebe? Mesmo em meio a um contexto desfavorável, ela continua proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, e aí Jesus faz esse elogio. Inclusive, o texto ainda vai dizer para nós que tudo isso aconteceu no tempo em que viveu esse irmão chamado Antipas, e Jesus fala que ele foi, de fato, a sua testemunha fiel. E aí, pesquisando, alguns historiadores vão dizer para nós que foi um irmão muito fiel, um líder, provavelmente até o pastor da igreja, que foi muito fiel. Ele foi morto aonde Satanás habita, ou seja, ele foi um mártir da igreja, ele sofreu afrontas e perdeu a vida por fidelidade a Jesus. Ele foi inclusive morto aonde Satanás habita, ou seja, no culto ao imperador, mas ele não se rendeu ao império, ele não se rendeu ao imperador, e ele continuou confessando Jesus Cristo como Senhor. Em outras palavras, a fidelidade desses irmãos era o seguinte: vocês podem nos matar, podem tirar a vida, mas nós não negamos a nossa fidelidade a Jesus. Graças a Deus que naquele tempo houve irmãos com essa fidelidade, e graças a Deus que há irmãos ainda nos nossos dias com tamanha fidelidade e exclusividade na sua adoração ao nome do Senhor Jesus. Mas como nem tudo são flores, eles também recebem uma crítica, e eu quero compartilhar com você. Me acompanhe. 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas. E olha que interessante, porque Jesus não fala de uma coisa, ele fala de algumas coisas. É como alguém quando chega para você e fala assim: eu gosto muito de você, mas eu posso fazer algumas críticas? Aí quando você fala assim, uma crítica, você fala assim: poxa, uma até eu aguento, mas algumas. E aqui vale a pena pensar nisso. Jesus é aquele que tem a espada de dois gumes. A espada está afiada. Ele fala assim: eu vou fazer duas críticas. Algumas críticas. E aí diz o texto: pois tens aí alguns que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel,
para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Olha que incrível! Se de um lado nós temos alguns irmãos com muita fidelidade e exclusividade na adoração a Jesus, em outro lado nós temos alguns irmãos dentro da igreja que seguiam a doutrina de Balaão, ou seja, que ficavam armando ciladas para que os irmãos comessem coisas sacrificadas aos ídolos. Vale a pena lembrar que naquele momento havia um grande açougue, e assim que as pessoas consumiam carnes, havia um grande açougue, e os mesmos animais que eram oferecidos em cultos pagãos, esses mesmos animais eram vendidos aos açougues, e aqui simplesmente nós temos esse consumo de carne que simplesmente foi sacrificado aos ídolos. E assim, havia na igreja alguns irmãos que simplesmente faziam com que esses irmãos soubessem e assim, toleravam tudo isso. Então o texto vai dizer para nós, a crítica de Jesus é que, na realidade, tinha alguns irmãos dentro da igreja que sustentavam essa ideia de fazer outros caírem em ciladas de coisas sacrificadas. Em outras palavras, é o seguinte: é alguém que vai fazer alguma romaria, por exemplo, ou vai numa questão idólatra, e aí alguém, por exemplo, que vai lá para a região nordeste do nosso país, para a região da Bahia, por exemplo, e traz uma fitinha daquelas que coloca no braço. Já viu? E aí a pessoa traz a fitinha, dá para você e fala assim: olha, eu comprei com tanto carinho, muito especial, e você precisa usar. E aí você, cristão, com vergonha, fala assim: acho que eu não vou usar não, isso o pastor vê. Aí você não coloca. Aí a pessoa chega no outro dia e fala assim para você: nossa, mas eu comprei com tanto carinho, com tanto afeto. Aí você vira para a pessoa e fala assim: mas parece que isso aqui entra em conflito com a minha fé, sabe? Não tem nada a ver. Ela fala assim: não, é só uma pulseirinha, é só um tecidinho, só um negocinho. Ou compra um colarzinho que é para alguma outra entidade religiosa, ou compra um chaveirinho que é só para uma questão assim, não tem nada a ver. Ou compra algumas lembrancinhas que coloca lá no rack da sala. É uma pirâmide, é um incensário, é aquele elefantezinho que fica virado não sei para onde. É um misticismo religioso que vai adentrando por meio da igreja, e aquela pessoa que diz que é de Jesus e acha isso normal e ensina no meio da igreja. Então Jesus está falando o seguinte: vocês sustentam isso dentro da igreja. Vocês comem coisas sacrificadas aos ídolos. E aí vem Paulo e resolve para nós isso aqui. Se você não sabe a procedência da carne, vai lá e come, beleza, sem problema, faz o churrasco à vontade. Mas se você sabe que veio de uma oferenda cultica, não consuma. Não pode. Mas naquele contexto, os irmãos de Pérgamo, ou alguns dos irmãos de Pérgamo, tinham tanta liberdade que eles inclusive comiam coisas sacrificadas aos ídolos, coisas sacrificadas à idolatria, e também praticavam a prostituição. Eu fico imaginando, amados irmãos, como seria se tivéssemos no nosso meio pessoas que valorizassem, até incentivassem a prostituição no nosso meio. Que terrível, imaginou a cena? E eu estou imaginando assim, eu estou pregando num culto, um exemplo, para as moças, para os rapazes casarem de acordo com a vontade de Deus. Eu estou ensinando a Bíblia, eu estou ensinando o que é construção familiar. Aí tem alguém na igreja que está ensinando a prostituição, é o oposto disso. Aí a gente fala assim da pureza no casamento, aí vem uma outra pessoa e fala assim: não, que pureza? Está tudo liberado. Aí chega alguém, né? Olha como é sutil. Chega para nós e fala o seguinte: não, mas todo mundo faz. Aí a gente precisa lembrar daquela fala da mãe. Lembra da fala da mãe? Você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está fazendo que você deve fazer. Mas tem outra igreja que pratica isso e aquilo. Se lá faz, deixa lá fazer. Aqui não. Doutrina de Balaão, perversão, imoralidade frouxa, aconselhamentos esquisitos, estranhos à palavra de Deus.
Então, a crítica que Jesus faz à igreja é que eles estavam cedendo ou acolhendo alguns irmãos que tinham assim o coração dividido. Ora estava no culto, ora estava em outro tipo de culto. Eu não vou nem falar o que eu pensei agora, senão vai ser politicamente incorreto, né? Aí ele canta para Jesus, mas ele canta para todas as outras divindades. É aquela pessoa que não tem exclusividade. O casamento dele não é exclusivo, a adoração dele não é exclusiva, a espiritualidade dele não é exclusiva. Ele é de Jesus, ou ele fala que é de Jesus, mas ele aceita qualquer outro sincretismo. Vai chegando. Como alguém disse, né, aquela música antiga, que no Brasil tudo que planta dá, então vai chegando, vai chegando. E a fé da pessoa vai virando um armário que ele vai colocando tudo. Ele vai pendurando tudo. E a fé dessa pessoa, a espiritualidade dela, fica completamente bagunçada. Ela acolhe os conceitos de Balaão, faz o outro pecar, faz o outro errar. Ela valoriza a prostituição ao invés de combater a prostituição. E aí, trazendo para o nosso contexto, ela vai achar que a homossexualidade é normal, né? Normal. Até o Papa, dia desse, falou, então ela acha que é normal, ela ensina que é normal. Ela vai falar que aquilo que a gente tem que fazer é aquilo que está no nosso coração. É bonito isso, né? Mas é de Satanás. Pode ser bonito, mas é de Satanás. Faça o que você quiser, assinado Satanás. Faça o que o seu coração mandar, assinado Satanás. E aí Jesus está falando o seguinte: vocês estão tolerando esse tipo de coisa dentro da igreja. Versículo 15. Outro sim, também tu tens aqueles que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Olha que terrível. Tinha a doutrina de Jesus, tinha a doutrina de Balaão e tinha também a doutrina dos nicolaítas. E pesquisando então um pouco daquilo que era dos nicolaítas também, tem essa questão da imoralidade frouxa, daquela questão completamente bagunçada, dessa mistura, dessa quantidade toda de heresia dentro das igrejas, Balaão, os nicolaítas, e o Senhor reprova a conduta daqueles irmãos. Eu tenho contra vocês essas coisas, vocês acolhem outras doutrinas no seio da igreja. Dia desses eu falei para uma pessoa o seguinte: o conselho de Satanás mais claro e mais evidente na cultura pós-moderna é o seguinte: faça o que você quiser desde que você seja feliz. Cultura hedonista, assinado Satanás. Nós não devemos fazer aquilo que o nosso coração e que a nossa mente deseja para satisfazer os nossos prazeres. É claro que não. Nós estamos aqui para cumprir o padrão de Deus estabelecido na palavra dele por meio do Senhor Jesus. E a nossa adoração, o nosso culto, a nossa vida, inclusive o nosso corpo, deve confessar e deve falar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Versículo 16. Vem o aviso: portanto, arrependa-te. Olha que incrível. Jesus ainda dá uma segunda chance à igreja. Jesus chega para essas pessoas que gostam de prostituição e fala o seguinte: arrependa-te. Jesus chega para essas pessoas que gostam da doutrina dos nicolaítas e dos balaãos da vida e fala o seguinte: se arrependa aí, meu filho, arrependa-se. Vale a pena lembrar que a primeira palavra, o primeiro discurso, o primeiro sermão de Jesus era sobre arrependimento. Ele fala o seguinte: arrependa-te, pois é chegado o reino de Deus. Jesus está falando o seguinte para a igreja de Pérgamo: se arrependa, porque é melhor conhecer a graça do que conhecer o juízo. E tem muitas igrejas que ficam pregando muitas e muitas mensagens que não tem nada de Bíblia. E Jesus está falando assim para nós: arrependa-te. Volta para o caminho. Sabe por quê? Se vocês não se arrepender, olha o que diz o texto: eu vou até vocês sem demora, e eu vou pelejar contra vocês. Olha que incrível. Jesus está combatendo e Jesus está falando assim: eu vou montar uma guerra contra vocês. Quer? E aí vem o Novo Testamento e diz para nós, não está no Antigo não, tá, querido? Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Quanta gente brincando com ações e atitudes de igreja. E aí Jesus fala o seguinte para a igreja de Pérgamo: se vocês não se arrependerem, eu virei contra vocês para pelejar, para guerrear. E aí diz o texto, 17: quem tem ouvidos que
ouça o que o Espírito diz às igrejas. A grande promessa, caminhando para o final, a parte boa do texto, a promessa: aquele que vencer, ao vencedor, verso 17, dar-lhe-ei o maná escondido. Eu tenho a provisão para vocês para sempre. Assim como o maná no Antigo Testamento mostrou para vocês a provisão de Deus, eu tenho o maná escondido. Bem como eu tenho para vocês uma pedrinha branca. E a pedra branca vai falar para nós da absolvição. A pedra branca vai dizer para nós que nós éramos escravos, mas agora nós recebemos a libertação. A pedrinha branca vai dizer para nós que nós somos vitoriosos, porque os vencedores nas corridas ou nas atividades atléticas recebiam uma pedrinha branca com o nome dela. Então ela tinha a prova e ela tinha como falar assim: olha, eu sou vitorioso. Na questão do escravo, quando ele era liberto, ele recebia uma pedrinha branca. Então quando o guarda chegava para ele e falava assim: presta aí seu RG. Na época não tinha, então ele mostrava a pedrinha branca e falava assim: não, eu estou liberto, já recebi a alforria, estou tranquilo. A pedrinha branca também conferia pureza, dignidade para aquela pessoa que havia sido levada ao tribunal. Quando a pessoa era inocentada, absolvida, ela recebia a pedrinha branca com o nome dela. Então Jesus está falando o seguinte para a igreja: eu tenho para vocês o maná escondido, ou seja, eu vou prover todas as suas necessidades na eternidade. Esse maná não está aqui, não é para o aqui e agora, é o maná para a eternidade. Vocês vão se alimentar, vocês vão viver comigo para todo sempre. Eu vou cuidar da existência de vocês por toda a eternidade. Louvado seja Deus por isso. E ainda vou conceder a vocês uma pedrinha branca. Ao vencedor vai receber um prêmio, e o prêmio, a pedrinha branca. E diz o texto que quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. E o nosso convite agora é que você cante conosco, que você celebre conosco e que você se arrependa dos seus pecados. Eu sou convidado a me arrepender dos meus pecados e mais uma vez reafirmar, confirmar e declarar que a minha adoração, o meu culto é exclusivo ao meu Deus. Eu só tenho um Senhor e esse Senhor se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que nasceu em Nazaré, foi pregado na cruz do Calvário, ressurgiu ao terceiro dia, está vivo e reina para todo sempre. Eu sou de Jesus. E você? Cante conosco e celebre ao Senhor conosco nessa hora.